Bom dia para todo mundo. Com muita satisfação, eu apresento o nosso seminário de qualificação de hoje, da Daiane, orientada pelo professor Nelson. E antes da Daiane iniciar, então, eu gosto de lembrar a todos como é que é a nossa dinâmica. A Daiane tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, nós temos dois avaliadores, o professor Andréia e o professor Thales, e cada um deles tem 10 minutos para fazer as suas colocações. E os 10 minutos finais, para a gente completar 1 hora, são da plateia, né, que pode se manifestar via bate-papo ou também abrir seu microfone. E, por fim, o orientador pode fazer algum comentário final. Então, de imediato, já vou passar a palavra para a Daiane e desejo um ótimo seminário. Obrigada. Então, né, eu me chamo Daiane, como já foi apresentada. Estão me ouvindo bem? Me sempre pergunta isso, né? Sim, tudo certo. Ok. Sou orientada pelo professor Nelson e co-orientada pelo professor Renan Maestre, todos da URGS. O nosso trabalho ele intitula-se Estudo Evolutivo de Marsupiais de Delfídeos, dos gêneros Cryptonamus, Gracilinamus e Marmosa, de Delphimorpha de Delphi, usando dados morfológicos e moleculares. Então, vamos lá. Nossa apresentação ela vai seguir essa sequência, né, com uma introdução geral sobre os marsupiais, uma justificativa e a apresentação dos nossos capítulos, que é 3 capítulos, cada um para cada um dos gêneros que nós estudamos. Seguindo aí, cada um com uma introdução, objetivo, materiais e métodos e os resultados que nós obtivemos. E uma conclusão. Então, os marsupiais, os marsupiais neotropicais, eles são espécies, né, amplamente distribuídas e de grande valor ecológico, sendo aí vital para o equilíbrio dos ecossistemas, já que habitam vários estratos das florestas. Eles podem também indicar aí a qualidade ambiental, né, uma vez que o aumento da sua população ela indica a ausência de predadores naturais. As espécies, os gêneros, na verdade, estudados nesse estudo, como já foi dito, são os gêneros Cryptonamus, Gracilinamus e Marmosa. Eles têm ainda a sua taxonomia ainda um pouco, vamos dizer, em construção, né? Tem algumas inconsistências que estão sendo, ao longo dos estudos, refinadas. Uma das grandes questões dessas espécies é que elas apresentam aí suas estruturas genéticas espacial, algumas são recorrentes, né, à descoberta de algumas linhagens genéticas diferentes, e isso pode estar associado à adaptação local, né, onde elas estão distribuídas. A nossa justificativa para esse trabalho é que é essencial que a gente refine o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira em virtude essencial, né, da presença de hotspots de biodiversidade, como a Floresta Atlântica e o Cerrado, e também a presença de algumas áreas naturais, como a Amazônia, a Caatinga e o Pantanal. E a gente sabe que os processos antrópicos e também a expansão da agricultura moderna, né, ela tem fragmentado a paisagem e também tem sido um dos impulsionadores em curto prazo da transformação das populações. Então, é essencial que a gente caracterize corretamente, né, as diferentes espécies que habitam esses locais, para que a gente possa aí ter fontes, né, formas de fazer políticas efetivas, né, sobre a conservação. E como existe aí uma grande variação morfológica e genética nessas espécies de marsupiais de delfídeos, o nosso estudo pretende, então, identificar a origem, a estrutura populacional e também avaliar a existência de novas linhagens dentro das populações, né, estudadas. Então, o nosso primeiro capítulo ele é composto aí por um artigo já publicado na revista Checklist,
que é intitulado Novo Registro de uma nova linhagem mitocondrial para a espécie Cryptonomus agricolae, de Delphimorphia de Delft, do Maranhão, no nordeste do Brasil. Ele foi publicado por mim e por Bruno Campos, eu, Mari Fraga e Maria Claudine Barros, ambos da Universidade Estadual do Maranhão, e também pelo meu orientador, né, professor Nelson Fagundes. O gênero Cryptonamus, ele é um gênero relativamente, né, recente, descrito recentemente, em 2005. Ele contém 4 espécies válidas distribuídas pela América do Sul. Ele tem um pequeno tamanho corporal, né, que vai até 100 milímetros, e pequeno, 20 gramas de peso, então bem pequeno esse gênero. Alguns caracteres cranianos e morfológicos são utilizados para identificar essas espécies. E mais alguns estudos, né, um estudo recente de 2021, mostrou que os marcadores moleculares eles foram importantes para separar algumas linhagens dentro das espécies, né, válidas para esse gênero. Como a gente pode ver aqui nesse mapa, né, como as 4 espécies elas foram aí subdivididas em algumas linhagens, mostrando que os marcadores moleculares eles são bem úteis na identificação dessas espécies. Então, o objetivo do nosso trabalho ele foi, então, entender a diversidade, né, caracterizar a diversidade genética de Cryptonamus para o estado do Maranhão, onde Cryptonamus agricolae ele está presente. O nosso trabalho ele contou aí com a análise de 6 espécimes de Cryptonamus, em especial Cryptonamus agricolae, e também com 2 espécies de Gracilianus agilis que foi utilizado para comparação. Uma vez que esse gênero ele foi descrito em 2005 com base em espécimes que estavam sendo classificados como Gracilianus devido à sua grande semelhança. Então, o nosso trabalho contou com o estudo morfológico, né, a análise de crânio e pele de alguns dos espécimes e também banco de dados genético de 2 genes mitocondriais, o citocromo B e o CO1. Essas análises elas contou também com sequências do GenBank, né, que comporam aí os nossos dados. Especificamente, eu trouxe aqui os detalhes dos espécimes de Cryptonamus agricolae que nós utilizamos, que a gente vai, de certa forma, apresentar apenas esse resultado, que é o nosso resultado mais específico para o nosso trabalho, embora no artigo a gente tenha também falado sobre as outras espécies do gênero. Então, para Cryptonamus agricolae, nós tivemos amostras aí do centro-oeste do Brasil, do sudeste e do nordeste, incluindo as nossas novas amostras aqui representadas com essa estrela, né? Estrela vermelha e estrela azulzinha aqui. Acrescentamos aí, então, algumas amostras já de Cryptonamus agricolae para uma representação que já existia, né, dentro do Nordeste, embora nós acrescentamos aí essa informação. As análises genéticas elas foram feitas, foram realizadas, né, rede de haplótipos, diversidade genética e filogenias, né? Então foram usados pacotes de softwares para poder realizar essas análises. Então, como resultado, a gente observou, né, de acordo com a variação morfológica, que os nossos espécimes eles são realmente Cryptonamus e, obviamente, a morfologia é essencial para a gente poder chegar a essa conclusão. E uma das informações que nós observamos é que para identificar, para fazer essa separação entre Gracilianus e Cryptonamus, que é a principal, vamos dizer, um ponto em que a gente precisa realmente separar os 2 gêneros, já que eles são muito, muito parecidos. Então, para que você possa identificar Gracilianus, diferenciar esses 2 gêneros, é observado algumas características morfológicas e o crânio é bem necessário para isso. Então, a ausência dessa fenestra maxilar em Cryptonamus
o que diferencia esses dois gêneros. Gracilianus apresenta e Cryptonanus apresenta. O nosso espécime, ele foi bem claro nisso, né? Confirmando esse dado. Então, outro resultado do nosso trabalho é que a variação morfológica craniana também é utilizada para diferenciar as espécies do gênero, né? Então, para a gente chegar à conclusão com base na morfologia, a gente utilizou também a análise craniana, que corroborou esse nosso resultado quanto à identificação dos nossos espécimes como Cryptonanus agricolae. Mas nós tivemos uma incongruência que vale ressaltar aqui, que foi um dos nossos espécimes, o FPB 9082, ele apresentou um padrão de coloração, né, do ventral com base cinza. E o outro espécime analisado, que foi BC397, ele apresentou uma coloração sem diferença entre a base e o ápice. Então, uma característica bem sutil, mas que serve para diferenciar duas espécies, Cryptonanus guaibe e Cryptonanus agricolae. Sendo que o primeiro espécime ele se assemelhou mais a Cryptonanus guaibe e o segundo espécime ele se assemelhou mais a Cryptonanus agricolae. Essa inconsistência ela já foi verificada em outros estudos, inclusive no estudo que identificou o gênero, em 2005. Mas isso mostra um pouco aí da nossa singularidade, né, do nosso trabalho. Os dados genéticos, eles corroboraram um estudo já publicado para o gênero, com a separação em 3 linhagens para Cryptonanus agricolae. Cryptonanus agricolae representado aqui em vermelho, Cryptonanus agricolae B representado aqui em laranja e Cryptonanus agricolae C representado aqui em amarelo. As nossas novas sequências, elas se enquadraram dentro de Cryptonanus agricolae A, que é a linhagem do Nordeste, e 2 espécimes, eles foram aí bem divergentes dentro de Cryptonanus agricolae A, mostrando aí a possível existência de uma possível nova linhagem para Cryptonanus agricolae A, né? Nesse caso, para Cryptonanus agricolae. Sendo que o CIT-B, esses indivíduos, eles tiveram aí cerca de 8 passos mutacionais, divergindo aí a partir de Cryptonanus agricolae A. E para o CO1, 10 passos mutacionais, né? Passos mutacionais muito próximos ao que são utilizados para diferenciar as outras linhagens. A filogenia corroborou esse nosso resultado, né? Com 100% de bootstrap suportando a monofilia desses 2 indivíduos. Os demais espécimes do nosso trabalho estão inseridos aqui dentro de Cryptonanus agricolae A. E com isso a gente consegue, né, nosso trabalho indicar uma nova linhagem, supondo aí uma nova linhagem para o estado do Maranhão. Então, nosso resultado, ele sugere, né, que tanto a morfologia quanto a diversidade genética de Cryptonanus agricolae, ela é maior do que se previamente conhecia, né? E isso talvez pode estar associado à região onde esses espécimes foram encontrados, que é a zona de transição entre o Cerrado e a Caatinga, aqui no estado do Maranhão. O nosso capítulo 2, ele trata do gênero Gracilianus, e tem como título, né, Biogeografia de Gracilianus, de Delphimorphia de Delphi, e dinâmica populacional passada de Gracilianus agilis e Gracilianus microtarsos. Esse artigo está em preparação para o envio, né, à revista Zoological Journal of the Linnean Society. Gracilianus é um outro gênero de marsupial que tem 7 espécies válidas e é amplamente distribuído pela América do Sul. Um excelente modelo aí para entender a dinâmica das florestas, das formações florestais do continente. Entre as espécies do gênero Gracilianus agilis e microtarsos, eles apresentam uma distribuição interessante, né?
para se investigar aí a história demográfica da América do Sul. Como elas habitam ambientes, né, florestas adjacentes, elas podem aí estar contando histórias complementares sobre a biogeografia evolutiva do continente. Como objetivo desse estudo, a gente pretende realizar uma análise biogeográfica do gênero Gracilianus e também uma análise, né, da demografia histórica comparativa das duas principais espécies, né, mais amplamente distribuídas e amostradas. Uma aqui que se encontra distribuída através da diagonal aberta e outra que se encontra distribuída aqui na Mata Atlântica. Para tanto, a gente conseguiu analisar cerca de 234 espécimes de Gracilianus do gênero Gracilianus, sendo 148 de Agilis e 74 de Gracilianus microtarsus, de várias localidades do Brasil e também para outras espécies do gênero, né, também em outros países. As análises, ela contou, né, com estudo genético do gene citocromo B e foi realizado reconstrução filogenética, reconstrução de filogenias com escala de tempo evolutivo. Foi utilizado também a estimação, né, de área ancestral e foi feita também análise de diversidade genética com o objetivo de analisar a dinâmica demográfica evolutiva de algumas espécies. Como resultado, a gente percebeu que a reconstrução filogenética, ela, tanto da inferência bayesiana como da máxima Lackler-Rudd, elas corroboraram, né? E elas foram concordantes em colocar Tilamis e Lestadielphi como os grupos irmãos, né, de Gracilianus do gênero Gracilianus. E a gente percebeu que tanto a tribo quanto a monofilia do gênero, elas foram confirmadas. Para as duas espécies, né, que nós investigamos mais especificamente, Gracilianus agilis e microtarsus, a gente observou dois principais clados, né? Na verdade, eles foram subdivididos e Gracilianus nós conseguimos identificar 4 clados e Gracilianus agilis 4 clados e Gracilianus microtarsus 3 clados. Sendo o primeiro clado para Gracilianus agilis, um clado que ficou a leste do Rio São Francisco, e esse clado maior a oeste do Rio São Francisco. Foi subdividido em um clado nordeste e um clado central, que também foi subdividido aqui em 2. Aqui na região do Planalto Central, nós temos um no norte e outro no sul. E Gracilianus microtarsus apresentou essa divisão também norte e sul em relação à Serra do Mar. Esse clado que fica mais ao sul e esse outro clado mais ao norte, entre Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço. E nós conseguimos subdividir também em 2, um que fica a leste e outro a oeste da Serra da Mantiqueira. Análise de tempo de divergência, né, construção biogeográfica, a gente identificou que a origem do gênero pode ter ocorrido por volta de 8,12 milhões de anos atrás, com provável ancestral aí sendo registrado para a Amazônia e o Cerrado. A gente pode observar aqui. E para Gracilianus microtarsus e Gracilianus marica, a gente identificou que eles se fixaram, né, em áreas de floresta, sendo que essa divergência dessas duas espécies ela ocorreu por volta de 7,3 milhões de anos atrás. As demais espécies, Gracilianus agilis, peruanus, emili e aceramass, elas também divergiram aí durante o Mioceno e colonizaram outras áreas, mas as áreas abertas, como Cerrado, Caatinga, Chaco e algumas regiões da Amazônia. Quanto à diversidade genética, estrutura populacional, nós usamos os clados que nós observamos nas filogenias, né, e colocamos como as populações para analisar, né, essa diversidade genética. Então, foi utilizado como base, né, para a divisão das populações a filogenia.
Nós encontramos alta diversidade haplotípica para todas as populações e também altos valores de FST. Apenas, né, a população do norte e sul do Planalto Central dentro de Gracilianus agilis não apresentou, né, relativamente ao que a gente já tinha observado, não apresentou um alto valor de FST. Também foi realizado teste de neutralidade das 9 populações e o FS-Diffu, teste mais sensível, conseguiu identificar algumas populações com ausência de neutralidade, né? Como a gente pode ver, 3 populações, a população total para Gracilianus agilis e uma população de Gracilianus microtarsus. Com essa indicação, a gente seguiu para a avaliação da existência, né, de sinal de expansão dentro das populações e a gente conseguiu apenas identificar uma expansão para a população nordeste de Gracilianus agilis. Então, nossos resultados, né, nossas discussões, a gente mostra que dos achados importantes é que o ancestral da tribo de Gracilinanos, da tribo Tilamínia, ele já deveria estar distribuído durante o Mioceno médio em algumas áreas, como o norte da Amazônia, o Chaco e o sul da América do Sul. Visto nesse período, né, não ter tantas áreas disponíveis aí para se distribuir, né? Algumas áreas estavam bem restritas devido à grande porção de água que ocupava aí o continente. Nós identificamos 2 principais clados para Gracilinanos, cujo ancestral, né, como já falei, estava distribuído aí pela Cerrado e Amazônia. Um grupo de Gracilianus agilis, peruanos, Emile e Aceramassi, e outro para Microtarsus e Marica. Sendo que Gracilinanos, a gente acredita que Gracilianus marica e Gracilianus microtarsus possa ter sofrido influência direta da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, que também tiveram influência do surgimento dos Andes, sendo que por conta disso, né, Microtarsus ficou distribuído a leste do continente e Marica se distribuiu aqui a oeste do continente. Sim, e a gente acredita que o Gracilinanos marica, ela tem uma distribuição um pouquinho mais, tinha uma distribuição bem maior e hoje ela, uma vez que ela hoje se encontra distribuída bem ao norte da Amazônia. As outras espécies do gênero, a gente conseguiu aí dividir em 2 linhagens, uma que colonizou a Amazônia e colonizou aqui também regiões de montanha dos Andes, e uma que colonizou áreas abertas, Gracilianus agilis e Gracilianus peruanos. Para a formação desses grupos de Gracilianus agilis e microtarsus, a gente acredita que eventos orogênicos do Planalto Central, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira foram importantes para essa diversificação. Gracilinanos, ela apresentou essa diversificação aí por volta do Plioceno médio e microtarsus por volta aí do final do Mioceno. Para Gracilinanos agilis, essa divisão em grupos, né, leste e oeste do São Francisco já tinha sido verificada, e também a presença de um grupo nordeste e um grupo na região central, por Farias et al. 2013. Essa nossa divisão, essa divisão norte e sul do Planalto Central ainda não tinha sido verificada. Uma das explicações é que esses grupos, norte e sul, parecem estar obedecendo aí à vicariância continental ocorrida no mesmo período em que elas divergiram. Já as populações de microtarsus, elas parecem seguir as ecorregiões, né, daqueles onde eles estão distribuídas, onde a gente pode ver que a população a oeste da Serra da Mantiqueira parece estar distribuída mais dentro dessa ecorregião costal, né, e
E a população do oeste da Mantiqueira está distribuída mais no interior aqui da Bahia. E a outra está seguindo essa ecorregião da Serra do Mar. Para as análises demográficas, a gente percebeu que houve uma ausência de sincronicidade ausência de sincronicidade entre os dois biomas, né, adjacentes das espécies que nós analisamos. E isso pode estar sendo explicado porque elas ofereceram diferentes oportunidades de forrageio, né, naquele momento para as espécies que habitavam ali. Com esse resultado, a gente acredita que o Plioceno, a demografia do Pleistoceno, ela é até difícil de ser prevista, né? Uma vez que alguns estudos para esses locais onde a gente investigou indicava uma certa expansão e a gente não conseguiu identificar, né? Aqui na região sul, mais ao sul do Cerrado, que nós não conseguimos identificar, e também em alguns locais aqui da Mata Atlântica. Nós também não conseguimos verificar essa expansão. A linhagem do Nordeste, de certa forma, a gente consegue, acredita que essa expansão ela é esperada, né? E além de outros estudos que mostram essa expansão para outras espécies, a gente consegue, através desse Silveira 2019, verificar que houve uma expansão das florestas no mesmo período em que ocorreu a expansão da linhagem do Nordeste. Isso pode ter criado, né, oportunidades para que a espécie conseguisse aí se expandir. Uma outra, o que a gente pode perceber também que Carnaval 2009, ela indica que alguns refúgios da Mata Atlântica pode ser apresentar espécies, né, com características de colonização recente, mas microtaços, de acordo com o que a gente conseguiu observar, parece ter sinais de colonização antiga, né? Além disso, a gente percebe que se você analisa o momento de diversificação de duas espécies de gracilinanos já estabelecidos, como ágiles e peruanos, e compara as duas populações norte e sul, no momento em que elas divergiram, a datação é muito próxima, né? Então, que a gente pode estar indicando a necessidade de uma revisão taxonômica da espécie. Então, como conclusão, né, o ancestral da tribo de gracilinanos, ele já deveria estar, dos nossos achados, é que ele já deveria estar amplamente distribuído pelo Mioceno Médio. Verificamos aí a ausência de sincronicidade com os eventos demográficos de ágiles e microtaços. Verificamos aí alguma expansão esperada já para a região nordeste do Brasil. E também verificamos aí uma alta diversidade genética para microtaxos, né, indicando uma necessidade de revisão taxonômica. O nosso capítulo 3, ele é sobre o gênero Marmosa e intitula-se Morfometria Geométrica e Comparativa dos subgêneros Marmosa e Micoreus, de Delphimorpha de Delphi, de ocorrência nos biomas brasileiros. Então, Marmosa é um gênero de marsupial também amplamente distribuído, desde o México até o norte da Argentina. Atualmente, esse gênero foi subdividido, né, por Voz et al. 2014, que identificou 5 subgêneros. Os gêneros que nós analisamos aqui, Marmosa, ele apresenta quase 4 espécies, e Micoreus, acredita que ele possa apresentar cerca de 20 espécies. O objetivo do nosso trabalho foi analisar através de variação craniométrica, né, das espécies do gênero Marmosa e correlacionar, né, essa variação com a taxonomia do gênero e verificar se há ainda associação dessa variação, né, com a morfologia e a ecologia. Então, a gente conseguiu aí, através de fotografias, né, de alguns espécimes de museu,
ter uma ampla amostragem da distribuição do gênero Marmosa. Cerca de 275 espécimes do subgênero foram fotografados em vista dorsal, ventral e lateral. Essas fotografias foram utilizadas, né, em vários programas de análises morfométricas para a gente fazer marcos anatômicos, né, realizar marcos anatômicos e com isso definir, né, a forma do crânio de todos os indivíduos. Então, foi usado aí o TPS-DIC para isso e também o MorfoJ, que é um outro programa para visualizar a forma e também outras, além de outras análises, né? Inclusive a visualização de outliers. E foram utilizados aí também, dentro do MorfoJ, a edição de classificadores. E um dos classificadores que nós realizamos, né, colocamos, foi a identificação de regiões ecológicas de acordo com a área em que esse indivíduo ele está distribuído. Então, a gente definiu 4 regiões: a área aberta, a Amazônia, norte da Floresta Atlântica e sul da Floresta Atlântica, nesse caso, usando o Rio São Francisco como referência. Os nossos resultados preliminares, eles indicam aí 2 variações bem marcantes, né? Indicando aí os nossos resultados, sendo referência para o nosso resultado. Essas 2 variações, a primeira, mais representativa, ela divide os nossos dados em leste e oeste, digamos assim, um grupo de espécimes aqui da Mata Atlântica e o outro da Amazônia. E a segunda variação, ela foi mais, a gente pode dizer que ela representou uma variação norte-sul aqui da Mata Atlântica. De acordo com a análise do crânio, a gente percebe que essa variação ela tende a colocar, né, os indivíduos do leste, vamos dizer assim, da Mata Atlântica, com um crânio mais largo, os indivíduos da Amazônia com um crânio mais estreito, os indivíduos ao sul da Mata Atlântica com um crânio mais curto e os indivíduos do norte da Amazônia, aliás, da Mata Atlântica, perdão, com um crânio mais longo. Então, as 2 variações, elas tendem a estar relacionadas à largura e ao comprimento do crânio. A gente percebe que as 2 variações somadas, elas são mais de 90%, né? São mais de 90% da variação total que a gente consegue identificar. De acordo com as regiões ecológicas que nós identificamos os espécimes, nós temos os testes, né, mostram valores de P's bem significantes também. Foram feitas também análises para todas as outras vistas. Essa aqui seria a marmosa dorsal. E essa mesma tendência de leste a oeste, né, para a primeira variação em norte e sul da Amazônia, ela tem sido obedecida, né, para todas as outras vistas. E a área aberta, ela meio que obedece aí uma região central entre essas 2 variações. Geralmente, né? E o nosso estudo ele está ainda em conclusão, são resultados preliminares. E dos passos que estão faltando seria a associação dessas análises, né, com a taxonomia. Como a gente viu, a taxonomia de Marmosa ela tem passado por algumas atualizações. No museu, a gente seguiu com a classificação prévia, né, usando chave de identificação, identificando Marmosa e Micoreus, e também identificando as espécies. De acordo com o andamento do nosso trabalho, essas chaves também foram sendo usadas para a visualização das características com as fotografias, né? Com as fotografias em mãos, a gente seguiu também para outras análises, para refinar, então, essa identificação das espécies. Para a Marmosa, a gente conseguiu, através da verificação de alguns caracteres, né, das apomorfias, que são bem sutis, porém, a gente conseguiu identificar, de acordo também com a distribuição dessas espécies,
que a gente tem apenas uma espécie, marmosa murina, dentro do nosso banco de dados. E o que pode, então, indicar que essa variação que nós estamos observando é uma variação ecológica e não uma variação taxonômica. Para micoreus, a gente acredita que essa também seja o nosso resultado, né? Variação ecológica e não taxonômica. Porém, os dados para identificação da espécie são bem difíceis, né? Inclusive, o atual, um dos principais estudos para esse gênero indica que são bem sutis as diferenças morfológicas, né, craniodental, dentro do subgênero Micoreus. Muitas dessas indicações de novas espécies, elas foram feitas com base em dados moleculares, no caso, para esse gênero. Enfim, esse é o nosso resultado, né, para esse último capítulo. Então, como resultado, né, como resumo do nosso estudo e como também padrão para as apresentações de qualificação, eu vou seguir aqui explicando um pouquinho em inglês o que a gente tem de resultado. Então, what is the major scientific question you are addressing? My study investigates the genetic and morphological variation in the Delphiid marsupials to understand its origin, genetic population structure, and evolution. What is the key finding that you are always this question? We found a new mitochondrial lineage of Cryptonomus agricolae in a patch of Cerrado biomes in northern Brazil. We found that a genetic lineage of Gracilinomus agilis, a species from open areas, shows signs of a population expansion in the Pleistocene, but other lineages, including those from first area species, suggest demographic stability. Craniometrical variation for mammoth species show that different ecological regions may have distinct morphological patterns. How does your research fall within the scope of PPGBM? This study falls within the research program in animal evolution and population genetics, which are traditional areas of PPGBM. Essas foram as nossas bibliografias. Thank you.